Padrões inconscientes. Esse é o nosso tema de hoje. Quando a gente olha para os padrões inconscientes que nós emitimos, a gente tem um tema muito profundo. E para a gente poder ter uma visão geral de uma forma mais superficial, mas que possa de fato ser útil para o nosso desenvolvimento, você imagina comigo. Imagina que você tem uma folha. Imagina uma folha em branco e você amassou essa folha, pegou essa folha toda e você amassou ela. E quando você abre ela novamente, ela está com várias marcas. Todas essas marcas criam padrões nessa folha. Esses padrões que vão ser marcados por um movimento. Algo aconteceu, houve um movimento externo que mudou a estrutura dessa folha. A folha foi amassada. Quando eu abro essa folha, eu tenho aqui as marcas. As marcas onde ficou registrado aqui a força. Houve uma força sobre o papel, ficou a marca. Aqui eu tenho os padrões de movimento que esse desenho tende a manifestar. Então aqui, imagina que isso seja o nosso tecido energético, seja o nosso tecido cerebral, o tecido da nossa pele. Então imagina que situações da vida que aconteceram na nossa vida, desde o momento da formação, desde o momento em que estava na barriga, situações externas foram acontecendo e trazendo informações e criando padrões segundo o meio, segundo a situação do que estava ao redor. Então, quando você abre, você tem a influência desses padrões marcados aqui na estrutura. Aí você pode dizer, poxa, Max, se já está marcado então o padrão, e esses padrões que foram marcados podem ser os indicadores de situações traumáticas, dores, marcas, porque marcou. Se marcou, doeu, ficou uma história nisso daqui e gerou um padrão. Então imagine que na sua história gerou aqui um padrão de dor. Nossa, que dor que está isso daqui, porque é uma dor do abandono. Então, a dor do abandono é forte, é uma dor que temos aqui dentro da nossa natureza. A gente já carrega essa dor do abandono como um vai passando para o outro. Às vezes o pai foi abandonado, abandona a mãe, e vai um abandonando o outro, porque o padrão vai se repetindo. Porque eu recebi essa história impressa, cheia de padrões do ambiente de onde eu fui formado, e esses padrões vieram tanto da família, como vieram do meio cultural, social, político, econômico. Tudo isso veio criando em diferentes níveis os padrões que vão reger a história. E a minha história vai ser contada a partir disso. A partir desse ponto, com os padrões pré-definidos antes de nascer, por exemplo, já marcando a nossa forma de lidar com a primeira infância, adolescência e tudo que vem acontecendo, o momento em que eu determino para mim, chegou a hora de eu me conhecer, chegou a hora de eu transformar, conhecer e transformar, porque eu vou conhecer e vou entender, perceber, experimentar quais são as marcas, emoções, memórias que estão registradas nesses padrões que fazem parte da minha história, que fazem parte do meu ser, da minha jornada até agora. Isso que faz parte dessa jornada vai estar indicando o lugar que eu devo trabalhar essas emoções, limpar essas emoções, mudar esse padrão para que esse padrão esteja elevado. Eu só vou conseguir fazer isso depois que eu identificar um padrão inconsciente, que esse padrão, aonde que ele está alojado no meu corpo, aonde que ele está alojado, ou seja, onde ele está alojado no corpo, aonde ele está alojado na emoção, quais são as memórias que eu tenho da minha vida, da minha história, que trazem isso daqui, e como essas memórias criaram crenças, me fez acreditar em algo, e essas crenças movem hoje o meu inconsciente,
de alguma forma, e eu reproduzo isso em comportamentos, em pensamentos, em sentimentos, em ações, em escolhas. E isso, quando eu vou percebendo isso e ser esse elemento que percebe, esse ser que percebe, ou seja, o observador, dá um espaço muito importante para não só ressignificar, como colocar além um significado tão poderoso no poder de transcendência de uma memória antiga, num aprendizado presente, real, sabe? Como uma chave que pode virar e falar, isso pode transformar, sabe? Não se trata de ter uma outra folha, se trata de reconhecer os padrões, porque todo padrão inconsciente, ele pode ser transformado num padrão consciente e elaborado, ressignificado num outro tom, ele pode se manifestar numa frequência mais elevada. Então, para simplificar, se eu tenho um padrão reconheci de mesquinharia, eu posso reconhecer esse padrão, queimar essas arestas, libertar das memórias do passado, buscar outro sentimento e treinar, implantar aqui uma nova visão com relação a esse tema, para que esta energia possa fluir numa potência mais elevada. E essa potência elevada desse padrão vai elevar essa energia. Então, a minha história no meu campo inconsciente, aquela ferida se transformou numa grande projeção, porque ela não ficou partida nem abandonada. Ela foi, então, resgatada, integrada e potencializada ao máximo. Por isso, a gente gosta de maximizar a potência, porque é o entendimento disso. E para a gente poder aprofundar, a gente precisa dar tempo e direção dentro desse conhecimento para aprofundar e entender esses padrões, como eles funcionam. Por isso que o método do nosso instituto, ele te ajuda a olhar sobre a lente do princípio original, desde o primeiro momento que foi a intenção de fecundar e a construção, para você entender como que, ao formar esse seu tecido, quais as histórias foram formando para que a gente já tenha as marcas essas que vão ser trabalhadas. Através de quê? Nós temos no Instituto práticas para isso. Então, como que eu vou trabalhar isso? Nós temos diferentes práticas. Então, por exemplo, depois que eu identifiquei, tá, quais são esses nós, essas marcas e esses padrões. Mas como que eu identifiquei? Nós vamos dar uma aula específica com práticas para te ajudar a identificar. E caminhos que te ajudem a identificar ainda mais, para você se perceber. E colocar em prática vai mudando a influência dessa energia na sua vida como um todo. E essa mudança, ela vai ser a elevação da frequência da energia, porque tudo muda quando você muda a sua energia. E o que a gente está convidando você é mudar a sua energia. Mudar a energia é sair de um padrão vibracional denso, lento, carregado, para um padrão de vibracional mais elevado, mais fluido, para que manifeste o mais bonito. E os padrões inconscientes, uma vez percebidos, ressignificados, também passam por esse processo de transcendência e de evolução. E por isso eu preparei mais uma aula para vocês, e essa aula vai trazer isso, ferramentas. Então fique atento, tá? Ligado aqui com a gente, ferramentas de como você pode começar além de perceber esses padrões, nós vamos ter o tema como eu posso perceber os padrões, práticas para isso, e como que eu posso começar com algumas mudanças com esses padrões que eu percebi. Te espero no próximo vídeo. E se você sentiu que faz sentido para você e para mais algum amigo, convide ele para vir para esse canal, curta esse canal, nós temos vários vídeos. Quando você começa a absorver um conhecimento sobre o corpo energético, como você pode fluir com o seu campo de energia e usar a sua energia a seu favor, é aqui no Instituto que você vai encontrar, através desse método, formas de fazer isso, de dar essa clareza e essa expansão para a sua mente e para o seu coração. Te espero.